Então, essas características, elas são centrais para que a gente possa, pelo menos, né, suspeitar do autismo. Quais são os sinais precoces do autismo infantil? Os sinais precoces do autismo infantil, eles se apresentam às vezes de maneira muito sutil. Se a criança tem um comprometimento maior, e aí fica muito claro o quadro, então você consegue observar com muita clareza que algo ali está errado. Mas quando essa criança tem um bom funcionamento, fica muito mais difícil observar as sutilezas desses sinais. Mas existem alguns sinais que nós chamamos de marcadores do autismo, que tem, né, no MCHAT, que é uma escala de rastreamento do autismo infantil, tem no CARS. Então a gente consegue, como diz Carolina Lampreia, a gente consegue ver alguns marcadores do autismo. Então, seguir ou apontar é um desses marcadores. Brincar de faz de conta, se não brinca de faz de conta, é um desses marcadores. Apontar para mostrar. E aí, esse apontar, eu preciso dividir ele em dois. O apontar para dividir ou para compartilhar uma informação ou algo que eu gostei, ou um apontar para pedir, que é o que a gente chama de apontar hiperativo. Então, se essa criança só aponta para pedir, ela então tem dificuldade com o processo de compartilhamento. Esse apontar não deve ser visto. O apontar que deve ser visto é o apontar para compartilhar uma informação. Então a criança está vendo uma coisa ali na TV que ela gosta, ela olha para você, brinca, ri e volta e olha para a imagem. Quando nós falamos, né, dentro do autismo, nós precisamos pensar em alguns precursores da linguagem. Quais são esses precursores, Lourdes, que são marcadores do espectro autista, onde a nossa criança que já tem um diagnóstico de autismo, ela falha? Esses marcadores, eles se apresentam muito cedo. Alguns marcadores estão aí no engajamento conjunto que acontece com 9 meses de idade. Então, logo no início, a criança desenvolve a díade, que é esse contato de olhar. Um contato de olhar que entra em contato com o outro, não aquele que ultrapassa. Eu preciso ver se essa criança apresenta esse contato de olhar, se essa criança compartilha alguma informação comigo, se essa criança segue a minha atenção. Então a campainha tocou, meu filho está no colo, eu olho para a campainha, olho para o pai dele, e ele segue o meu olhar para ver aonde eu estou olhando, ou segue o meu olhar para ver aonde eu estou apontando. Quando a nossa criança falha nesses comportamentos, é preciso sim buscar um especialista, alguém que possa olhar com mais expertise sobre esses sinais, né? Os gestos declarativos. Então, passei ali em frente a uma loja de brinquedo, ele olha para a loja de brinquedo e olha para você e compartilha a informação. Não aquele compartilhar imperativo porque ele quer ir na loja de brinquedo e quer. Não, não é disso. Muitos pais me buscam e falam assim, mas Lourdes, como assim o médico falou que ele está apresentando alguns sinais de autismo, a professora falou, mas ele compartilha comigo. E quando eu estou com esse pai, eu falo para ele, olha pai, você está com um brinquedo aqui, que ele gosta muito. Ele vem e pega o brinquedo e leva, ele não volta o olhar para você. O correto é essa criança ou receber ou pegar um brinquedo e voltar esse contato de olhar. Esse contato de olhar é atenção conjunta, é olhar compartilhado, é interesse, é o olhar que leva para o social. Observa, né, se seu filho olha para a sua face, se o seu filho tem uma manutenção desse contato de olhar. Observa a qualidade desse contato de olhar. E quando ele está lá, né, quietinho, você chega, João, João, e ele se volta para você. Tem pais que me dizem, Lourdes, eu chamo, 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 e ele não olha, parece que ele é surdo. Então, esse é um comportamento, esse é um sintoma que é muito importante a gente estar observando. Ele olha para um objeto que está na mão de uma outra pessoa, vamos pensar. Ele chega um coleguinha que ele não conhece, né? E você tá ali perto dele, um amiguinho, não sei, alguém próximo. E aí, essa pessoa tá com um brinquedo, ele tem que olhar para o brinquedo e voltar para você, olhar para o brinquedo e voltar para você.
ou alguém comendo alguma coisa que ele queira, então ele olha para o alimento e volta o contato de olhar para você. Então, essas características, elas são centrais para que a gente possa, pelo menos, né, suspeitar do autismo. Como que essa criança se relaciona? Essa criança é uma criança que prefere ficar sozinha no berço? Como é que é? Ela prefere ficar lá no berço sozinha? Quando você chega, ela chora? Ela prefere se isolar? É uma criança que apresenta né, movimentos, maneirismo com o corpo, com as mãozinhas? Como que essa criança ela tem uma preferência por alimentos? Então eu preciso olhar o conjunto. Um único sintoma não é indicador de autismo, mas o conjunto ele é indicador de autismo. Então o diagnóstico também ele é importante, sim, mas o mais importante é a intervenção. Por quê? Porque o cérebro é plástico. Quanto mais cedo essa intervenção, assim diz a literatura, melhores os resultados. E a gente sabe da importância de desenvolver essa linguagem. E principalmente, mais do que a linguagem, a comunicação. A comunicação é que vai fazer com que essa criança esteja inserida nesse ambiente. A comunicação vai fazer com que essa criança se sinta pertencente e observe. Por isso que hoje a questão da linguagem, ela é importante, sim, mas a comunicação não verbal, que vem antes da comunicação verbal, essa sim é muito importante para o processo de diagnóstico. Essa criança se comunica com o olhar, como que essa criança se relaciona com o ambiente, né? De que forma? E aí, pai, cabe a você olhar, cabe a esse professor também de creches, educação precoce, estar observando as sutilezas desses sinais. Quanto mais cedo a intervenção, melhores os resultados, os preditores, melhor a capacidade de desenvolvimento e funcionalidade. Como eu disse, quando a gente pega uma criança que é mais severa, que tem um quadro de autismo, é muito mais simples de diagnóstico. Mas quando a gente pega a criança que falha nesses precursores da linguagem, fica muito mais difícil. Por quê? Porque o pai acha que ela está se relacionando. O pai acredita e aí uma grande confusão entre estar junto em paralelo e se relacionar com as pessoas que estão naquele ambiente. Você chega numa festa, sua criança prefere ficar com você do que ir brincar com os coleguinhas. Observe esses sinais. Dá para a gente observar muito cedo como que essa criança na hora da amamentação olha para você. Quais são os maneirismos que ela traz do corpo ou não traz. Então fica aí, eu trouxe alguns sinais que são importantes de ser vistos. É muito importante o acompanhamento de um clínico. É muito importante o acompanhamento de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Não é o diagnóstico, mas sim a intervenção. Essa faz uma diferença enorme. Se você buscou ajuda para alguém da saúde e essa pessoa falou, não, vamos esperar, podemos esperar sim, mas com a intervenção. A intervenção, ela vem primeiro. É assim que a literatura especializada tem indicado. É assim que os melhores profissionais, os estudiosos mais sérios do autismo, têm nos indicado. O ideal é que as intervenções comecem o mais cedo possível. Quanto mais cedo, melhores os preditores, melhores os resultados, maior funcionalidade para a sua criança.